Olá! Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Nesta ocasião, nós vamos saber um pouco mais sobre a Ordem dos Músicos do Brasil. Você já ouviu falar com certeza, né? Quem é músico, muitos e muitas já fazem parte, mas em sua grande maioria ainda não. Por isso nós trouxemos esse assunto hoje no nosso programa, porque a nossa cidade é rica em talentos, né? Quantos talentos nós temos aqui na nossa cidade? Músicos de todas as formas, né? São cantores, são instrumentistas, música clássica, enfim, de todos os segmentos. E muitas vezes não se sabe, né, como está tendo os benefícios e até mesmo sendo, vamos dizer que, coberto por essa instituição. Por isso hoje nós temos aqui três representantes que vão falar um pouco desse trabalho que é desenvolvido pela Ordem dos Músicos. Aqui ao meu lado nós temos o Gerson Tages. Ele é presidente da Ordem de Músicos do Brasil, Conselho Federal. E olha que tem curiosidades aí, viu? Porque há muito tempo eu já escutava uma história e achava até estranho, eu falava, como pode? Por tantos anos, mais de 40 anos, uma mesma pessoa está presidindo, né, a Ordem dos Músicos. Hoje nós vamos esclarecer tudo isso. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Cássio? Tudo bem? Tá ótimo. Melhor agora com a tua presença Graças aqui. Graças a Deus. A gente que agradece a oportunidade de poder estar mostrando às pessoas, né, de bem, os músicos profissionais, Exato. O povo no modo geral que vive da cultura, que vive da música, do que é a Ordem dos Músicos do Brasil hoje, né? Depois de 48 anos de abandono. Nossa, 48 anos, a mesma presidência é muito tempo, né, Gerson? Na realidade, é uma mesma diretoria com o mesmo gestor que presidia o Sindicato dos Músicos, presidia a Ordem dos Músicos de São Paulo, a Federação de Cultura, tudo, né? Era desembargador e também presidente do Conselho Federal. Então, ele dominava todas as entidades a qual o músico, quando precisava de procurar uma instituição, teria que falar com a mesma pessoa. Nós vamos esclarecer como é que agora isso foi mudado. Também estamos recebendo aqui o Márcio Teixeira. Ele é presidente interventor da Ordem de Músicos do Brasil, aqui em São Paulo. Prazer imenso tê-lo aqui conosco também, viu? O prazer é todo nosso estar aqui nesse programa. Muito obrigado, Cássia. Sempre. E vamos hoje esclarecer todas as dúvidas do músico aqui de Guarulhos. Isso é excelente, viu? Porque, olha, eu estava na Rádio Líder na época, olha, faz um tempo, hein? Mas não faz muito não, tá? E eu tinha alguns amigos, né? Depois eu fui para a Rede TV, para a Gazeta, e nós às vezes comentávamos sobre esse assunto, e sempre a mesma pessoa, a mesma diretoria, e não mudava nada, não tinha nada que fosse beneficiar e tal. Agora, tudo mudou. Por isso estamos recebendo aqui também o Adelmo Ribeiro, ele que é presidente do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo. Prazer imenso tê-lo aqui, viu, Adelmo? Prazer, Cássia. Boa tarde a todos os telespectadores músicos. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas, né? Eu fico muito feliz, principalmente, imagine, né? Agora os músicos que vão ter um pouco mais de informação e, lógico, um espaço aberto, né? Para poder estar se comunicando com a Ordem dos Músicos do Brasil. Já, vamos para a parte, assim, vamos dizer que principal, né? Como que conseguiu, né, mudar essa gestão que há 48 anos vinha sendo a mesma, porque foi uma mudança muito grande, né? E também, lógico, houve as mudanças também na instituição e também da política que era aplicada, né? Lá, né? Na realidade, eu tive a oportunidade de me organizar uns 8 anos atrás, né? Ah. E tive a oportunidade de montar uma chapa de oposição junto ao Sindicato dos Músicos. Que bom. Na qual o presidente era o mesmo presidente da Ordem dos Músicos do Brasil. E ele ficou 48 anos no mandato no sindicato e 42 anos no mandato da Ordem. E a gente teve êxito na eleição, na maior transparência, e eu assumi a instituição durante 2 anos. E automaticamente, para não ficar com acúmulo de cargo também, né, e a gente ter uma transparência, eu me retirei do sindicato e o Adelmo, que é o presidente do sindicato hoje, assumiu. já fazia parte da diretoria e assumiu o cargo. Assim, ó, nessa mudança toda lá dentro, né? Porque imagino eu, uma pessoa que continua por muitos anos com uma mesma política
dentro de uma instituição? Não, vai ser assim. Ah, tem que falar comigo. Se eu gostar da sua carinha, tudo bem. Se eu não gostar da sua carinha, então tenha um pouquinho de paciência. Como que está sendo agora toda essa mudança? Estou falando de uma forma bem popular mesmo, porque é o que a gente vê que fica e acontece às vezes. O ser humano, de repente, tem esse tipo de modo de tratar com as pessoas. Agora tudo mudou. Tudo mudou, graças a Deus. A instituição hoje está sob o comando de Deus, nós estamos à Amém. frente, fazendo um trabalho que Ele que está nos dando a direção. E a gente vem fazendo um trabalho de acordo com o que os profissionais querem, porque a ordem e o sindicato é dos músicos, né? Nós estamos de representante momentaneamente, amanhã pode ter outras pessoas, mas a instituição ela é dos trabalhadores e é dos profissionais. Então quem manda são os trabalhadores e os profissionais. Nós não podemos querer criar uma forma de administração pessoal e tem que ser consensual. Então hoje nós temos um sindicato, que o Adelmo vai falar já já a respeito do sindicato, mas nós temos um sindicato hoje transparente, a qual os músicos todos participam das reuniões, das assembleias, às vezes também não participa, porque o músico tem os horários dele que não bate, às vezes, com a reunião, o tempo, vai viajar, mas sempre temos pessoas participando de tudo, para dar opinião, para dizer o que é de curso, qual tipo de professor, que o Adelmo também já vai poder dizer dos benefícios que o sindicato tem. Então hoje nós temos uma política de transparência, nós não agradamos a todos, infelizmente dizendo nem Jesus agradou, mas nós estamos procurando fazer o melhor. Então, aí eu fico imaginando, né? Uma mesma gestão durante tantos anos, como que conseguiu isso e depois conseguiu mudar através do momento em que você fez uma chapa de oposição? Como que conseguiu? É uma curiosidade, né? Que os músicos devem imaginar. Peraí, depois de tanto tempo, como que uma chapa consegue fazer uma oposição e vai lá e vence? Na realidade eu me organizei, né, estatutariamente, encontrei algumas brechas, né, encontrei muitos equívocos na questão como é que se fala assim, de cadastramento junto ao sindicato, ao Ministério do Trabalho, que estava em desacordo, e nós, com bons advogados, juridicamente falando, conseguimos a participar historicamente pela primeira vez de uma eleição. Porque antes não tinha, né, uma chapa de oposição que Então, na pudesse. realidade, eu não sei nem se não tinha, mas já houve tentativas no passado, que a gente sabe. A gente também entende que muitos músicos não se preocuparam em se organizar para poder mudar. Deixa passando, né? Porque né? eu também não posso concordar que passou 50 anos e não fizeram nada, não é 50 dias, né? Então não teve uma organização. Eu acho que as pessoas que pensaram em organizar, talvez estava levando no modo de organizar pessoalmente e não andou esse projeto de ter uma oposição. E por outro lado tinha a questão o presidente era uma pessoa temida, né? Todos tinham medo dele, porque ele atendia os músicos lá com arma. Na realidade não tinha interesse que os músicos participassem. Realmente acontecia? Acontecia. Isso não tem, assim, não é escondido para ninguém. Todos os músicos, principalmente os mais antigos, sabem da história, porque os músicos eram tratados como bandido, como vagabundo. Nós músicos... Imagina, são trabalhadores. Na realidade, é uma coisa contraditória, né? Porque Juscelino Kubitschek criou uma lei para resguardar os músicos no Brasil, em 1960, porque o músico tinha que pedir permissão numa delegacia para poder trabalhar, para não ser preso por vadiagem. E até as prostitutas têm a mesma carteirinha que o músico tinha na época. Tinha, né? E daí tinha pessoas comuns lá que estavam na finalidade de fazer um trabalho direito, mas no meio do caminho essas pessoas foram expulsas da instituição e aí tomou outros fins, né? Ela tomou outros rumos. É uma instituição muito importante para os músicos no país. É uma instituição que pode resgatar o respeito, a dignidade e a valorização de todos os profissionais que somos trabalhadores. Não estamos enquadrados em livre expressão, como a mídia quer impor, o judiciário quer impor, alguns empresários que usam de má fé para não ter nenhum tipo de fiscalização no contrato dos trabalhos, ou averiguação de DRTs de artista, ou da carteira da ordem, que não querem que tenha uma instituição organizada para fiscalizar. Porque a cultura é algo que está solto, né? É um buraco negro, né? Que todos ganham dinheiro, menos o músico e o compositor.
Nós vamos fazer só uma pequena parte agora, para que você conheça os benefícios do colchão Nipo Brasil Flex. Na volta, nós vamos estar falando como vai ser essa fiscalização. Se está havendo uma auditoria e, lógico, saber também da parte que está na Ordem dos Músicos do Brasil, ou seja, o Adelmo, né, à frente do sindicato, e também o Márcio Teixeira, que é um presidente interventor. Já entendeu, né? Interventor, ou seja, está ali mais atento a tudo que está acontecendo. Então, mostra e já voltamos. Vai lá. Você quer acordar de uma maneira totalmente revigorada? Com este colchão Nipo Brasil Flex, você terá este benefício, não é mesmo, Carlos Alberto? É verdade. Tá vendo essas pastilhas brancas aqui, Cássia? É o infravermelho longo. Produz a vitamina D, essencial para a manutenção do nosso organismo. A energia bioquântica, Cássia, é a grande descoberta do século. Ela fica no átomo da nossa célula, transforma energia contínua em energia quântica, evitar doenças degenerativas como mal de Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, câncer, diabetes e muito mais. A vibroterapia, que através do nosso controle, são 21 tipos de massagens, que ele vai ficar 45 segundos cada massagem, mas com 5 minutos a gente já está dormindo. Uma clínica de massagem relaxante na nossa casa. Sensacional! Por isso ligue agora, 975696917, 975696917, ou então entre no site www.nipobrasilflex.com.br. O melhor colchão também para a melhor idade. Estamos aqui conversando e sabendo um pouco mais da Ordem dos Músicos do Brasil. O Márcio Teixeira, ele é presidente interventor da Ordem dos Músicos do Brasil aqui em São Paulo. Por que interventor? Está tendo auditoria, porque depois de 48 anos uma mesma gestão, agora tudo é novo, diferente, mais aberto e acessível, né, Márcio? Justamente. Essa intervenção houve pelo Conselho Federal, pelo Gerson Tarjas, como ele explicou para você. Essa mudança que houve em São Paulo está havendo no Brasil inteiro. Ai, no Brasil todo? Em vários estados que o Conselho Federal, através do Gerson, está chegando, através de denúncias, né? Porque, infelizmente, o músico ele ficou no descaso durante muitos anos, em vários estados. E há algumas denúncias que foram chegando ao Conselho. São Paulo foi uma delas que foi levantada, e ela está nessa intervenção. Então, estamos levantando toda a documentação, toda a diretoria que estava lá, houve um afastamento, né? E está uma comissão nova. Certo. Estou eu presidindo, junto com o secretário Gilson, lá, e uma nova equipe reestruturando a casa, né? Poxa, que bacana, porque, olha, a vida de músico não é fácil. Tem muitos amigos e amigas que trabalham com isso, e não é o fato, ele está cantando porque não está fazendo outro tipo de trabalho. Todo trabalho é digno e todo trabalho é necessário. Vai em algum lugar e não tem uma música, alguém cantando, é diferente, gente. É muito bacana e ele tem os seus direitos, não é mesmo? Tem. Fala pra mim, Gerson. Na realidade... É assim que vai ser a fiscalização? Na realidade o músico tem todos os direitos e ao mesmo tempo não tem nada, né? Porque... O músico, ele passa vergonha até na hora de fazer um financiamento, né? Porque ele vai fazer um financiamento, ele não tem nenhum tipo de comprovante para poder agregar a questão financeira, para poder comprovar. Também tem aquela questão, né? Você faz o quê? Aí você fala, eu trabalho com música, eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? Eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? Então quer dizer que a nossa categoria, as pessoas pensam que a gente vive do lazer, né? Apesar de levar o lazer, a alegria às pessoas, elas interpretam de uma outra maneira. Então, nós estamos hoje num trabalho muito empenhado na questão de trazer o respeito com a nossa profissão. Então, hoje a gente vem fazendo um trabalho junto ao Ministério do Trabalho em Brasília, com o ministro Ronaldo Nogueira, que é o reconhecimento da nossa classe perante o Ministério do Trabalho, para poder garantir todos os nossos direitos, como os nossos recolhimentos previdenciários, o direito de ter um auxílio-doença, de ter uma futura aposentadoria, né? Hoje somos 8 milhões de músicos no Brasil e 98% na penúria, né? Ai, gente, que judiação. Realmente, tem que ter os direitos preservados mesmo. Por isso que tem agora um sindicato, ou seja, um presidente à frente de um sindicato, que é o nosso querido Adelmo Ribeiro, que está aqui. Quais os benefícios, como é que vai funcionar esse sindicato, né? Porque antes era tudo uma coisa só, com a gestão toda, né, a mesma.
Agora tudo mudou, né? Então eu estou feliz com essa notícia. Fala, Delma. Bom, Cássia, a gente está fazendo um trabalho aí que o Gerson iniciou em 2013, né? Com a tomada do sindicato. Como bem ele falou, em 2016 nós tomamos a ordem, ele foi presidir a ordem e eu ocupei o cargo de presidente do sindicato. E nós demos sequência no trabalho que o Gerson começou, que foi... Ele tinha um desenho na cabeça dele de uma escola profissionalizante para músicos. Maravilha. Hoje nós temos 22 professores, todos eles altamente capacitados, com carreiras destacadas na música, Parabéns. grandes nomes da música brasileira, dando aula no sindicato e, detalhe, um custo muito acessível para qualquer tipo de músico. Ou seja, o cara consegue estudar com aquele ícone da música, gastando um pouquinho e ainda ajudando o sindicato, fortalecendo o sindicato. Hoje nós estamos com 220 alunos, fora um projeto Melhor Idade, porque nós temos lá... Lindo. nós temos os músicos que ficam, né, com uma certa idade e acabam perdendo alguns movimentos, não executam mais a música como um jovem, né? E hoje nós temos lá um projeto Melhor Idade com cerca de 90 idosos, mais ou menos, fazendo aula. Que lindo. Com o professor Zusa do Vai Vai e com a professora Emily, que é canto coral. Olha só que bacana, né, gente? Nós sabemos aí quantas duplas, principalmente, né, música sertaneja, são pessoas que já vêm desde a época lá de Tonico Tinoco, alegrando, né, muitos eventos, vamos dizer, que de bairro, locais e tudo mais, e de repente aí acham que estão à mercê do nada. Tudo mudou. Porque agora a Ordem dos Músicos do Brasil age completamente diferente, né, Adelma? Exatamente. E em conjunto com a Ordem dos Músicos do Estado de São Paulo, o presidente Márcio aqui, nós temos lá também um auditório onde o músico pode fazer seu workshop, pode fazer um workshop, pode gravar um vídeo. Esse vídeo, que o currículo do músico é alguma coisa digital. Sim. É alguma coisa que vai para as redes, para as mídias sociais. E isso faz com que o músico consiga mais trabalho. Sim. Então a gente está disponibilizando lá no auditório da Ordem dos Músicos. Essa é uma parceria nova e bem recente. Então o músico grava lá, a música dele passa no nosso canal do YouTube e ele pega um CD e fica como um release digital para ele. É um portfólio, né, para poder mostrar, né? Porque hoje em dia, né, olha, é o que eu sempre digo, né? Com um simples celular as pessoas estão postando em Facebook e tal. E de repente as pessoas não têm, vamos dizer que, uma motivação para fazer um trabalho bacana. Isso. E agora que o sindicato está disponibilizando essa parte, eu fico muito contente. Parabéns. Isso, e tudo filmado em Full HD, né? Para dar essa qualidade. diferença. E com edição profissional, né? E também, Cássia, por que esse motivo? Para acabar essa questão aí que o Gerson acabou de falar. Você é músico, mas trabalha com o quê? Né? Vem tocar aqui, mas toca primeiro para mim saber como é que é seu trabalho. Um pedreiro, ele não constrói uma parede para você saber como que é o trabalho dele. E o músico, esse release digital é justamente para isso, para ele poder já, esse aqui é meu trabalho, tem tantos acessos. Disponibilizado numa rede, né? Que é de fácil acesso, né? E tem lá seus acessos, o público que acompanha ele, e isso tudo pode ser mostrado num release digital deles mesmos, né? Então a ideia é essa, é cessar com esse tipo de coisa, né? Muitos contratantes fazem, não, vem tocar aí, então uma cervejinha. Já aproveita. Profissional não aceita esse tipo de coisa, tá? O músico que ele é profissional, ele não vai tocar por cerveja, até porque a gente consegue comprar a nossa cerveja. Eu falo a gente porque eu também sou músico. Sim, sim. O Márcio também é músico, o Gerson também é músico. Então a gente passou a vida toda ouvindo isso aí e a gente quer acabar com esse negócio aí. E com isso fazendo convenções coletivas, indo no setor patronal, exigindo que se cumpra a Lei 3857/60, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil. Parabéns. Como que vai ser essa fiscalização? Por exemplo,
Nós conhecemos pessoas que cantam bem, né? Cantam bem para a família, naquelas festas, né, com os amigos e tal, e eles começam a fazer um trabalho profissional. A fiscalização vai ser em cima dessas pessoas que vai precisar ter tipo um documento como se fosse um DRT, ou vai ser de repente aonde as pessoas estão prestando serviços e muitas vezes não têm os direitos preservados, Gerson? Então, a fiscalização ela ocorrerá em cima dos contratos de trabalho. Ah, tá. A ordem ela foi criada para fiscalizar o profissional, mas o profissional é num todo, né? Entendi. Então, ela deveria fazer... Tem várias formas de você fiscalizar o profissional, você sendo educado com ele, você orientando que ele tem que estar enquadrado dentro das normas, porque vai estar tudo atrelado à aposentadoria, aos recolhimentos, Até mesmo para benefício próprio, para né, benefício futuramente. próprio, porque o primeiro que somos uma das poucas profissões que temos um documento de identidade, né, que é uma carteira profissional de músico, que tem fé pública no Brasil inteiro, né, apesar de ela estar um pouco desacreditada, porque graças a Deus a gente vem fazendo com que ela está começando a voltar a ter o seu respeito, porque qualquer país fora do Brasil, eles exigem que você comprove o exercício da profissão. E não é com o instrumento nas costas, ou você tirando o seu violão e cantando, não. Ele quer saber do documento. Assim como um policial tem a sua funcional, ele quer saber se o músico tem a funcional dele também. Então, essa parceria de fiscalização que estamos fazendo junto com o Ministério do Trabalho é justamente para trazer mais dignidade e respeito aos profissionais e fazer com que os empresários também sejam resguardados para não sofrer ações trabalhistas, não contratar de uma maneira irregular. Então, o papel da Ordem dos Músicos é de fazer a reorganização do setor cultural por parte dos músicos, eu estou falando, né? Os artistas têm o SATED, a dança tem o Sindidança, e cada sindicato vai ter que se enquadrar dentro da sua realidade para poder orientar os profissionais e os contratantes. Então, o nosso papel da Ordem dos Músicos do Brasil, enquanto autarquia federal, uma instituição que é tripartite, que protege o empresário, que protege o contratante, que protege o artista, né, e acaba protegendo o músico no modo geral, porque o músico também acaba sendo empresário, muitas das vezes, né? Sim, ele cuida da carreira, né? Ele é trabalhador a partir do momento que ele é seletizado, que ele está registrado, que ele tem um vínculo, aí ele é considerado um trabalhador a nível de convenção coletiva. E enquanto profissional, ele também não deixa de ser trabalhador, mas muitos deles têm MEI, têm CNPJ, têm uma empresa e ele acaba virando um prestador de serviço. Então, a Ordem dos Músicos tem as prerrogativas de poder enquadrar todos, né, e resguardar todos, trazendo segurança para todos eles, não ter problema de contratar músico que não assume o contrato do horário do show, de deixar muitas vezes o contratante falando. Muitos contratantes têm problema com isso também. Então, ele não contrata um músico profissional. Ele contrata um músico que está com algum problema, não quer levar o trabalho a sério. Então, a instituição vai ter esse papel. O papel de fiscalizar a forma de trabalho para proteger todos os segmentos. Em nenhum Tudo motivo. Que tá envolvido a música. Porque a ordem antigamente ela proibia o músico de tocar, multava a casa, e essa não é a finalidade da instituição. Que bom. Então eu tenho certeza que através do trabalho que vai ser feito e está sendo feito, os músicos estão voltando para sua casa. Então a ideia é essa, é de fazer um trabalho de conscientização para que o próprio músico tenha a consciência de que ele tem que andar regular. Que maravilha. Lucas, quanto tempo nós temos? Estamos aqui ao vivo, 3 minutos. Então, olha, 1 minuto para cada um desses convidados que vieram aqui. Eu estou muito contente com toda essa inovação. Tem muitos amigos e amigas que são músicos. Olha, realmente, muito bom mesmo saber de toda essa abertura e acessibilidade agora que terão. Gerson, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais em 1 minuto. Bom, quero dizer a todos os músicos, aos contratantes, às instituições que contratam músico, que contrate um músico profissional que esteja enquadrado dentro das regras. Procure a Ordem dos Músicos do Estado de São Paulo, o Márcio. Procure o Adelmo Ribeiro, que é o presidente do sindicato. Faça o seu acordo coletivo, cumpra a sua convenção coletiva, para você não ter nenhum tipo de transtorno na Justiça do Trabalho ou não ter nenhum tipo de prejuízo na contratação do músico. Esse é o que a gente quer deixar aí para vocês, e a Ordem dos Músicos está à disposição de todos.
Muito obrigada pela sua presença. Márcio, você, querido presidente interventor, quais as suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, quero deixar aqui o convite a você, músico de Guarulhos, do estado de São Paulo, para ir conhecer a sua casa, a nova Ordem dos Músicos aqui do estado de São Paulo. Estamos lá de braços abertos, como o Adelmo falou, você tem um auditório que você pode utilizar, é um direito seu. Vem conhecer essa nova ordem. Rede social, tudo. Nós estamos na Avenida Ipiranga 318, no 6º andar. Telefone 32770777. Olha lá no Facebook. Uma coisa que eu queria deixar, Cássia, aqui. Vários músicos renomados e vários artistas estão voltando para casa. O apoio. Apoiando essa nova, o maestro João Carlos Martins é um apoiador direto do Federal e de São Paulo e do trabalho do sindicato. Essa semana eu recebi lá Vanderlei Cardoso, Placa Luminosa. Gente, amo! Muitos, ou seja, e Cacau Santos, o guitarrista, esteve ontem lá. É você, músico. A casa é sua e você é bem-vindo. Nova Ordem é dos músicos. Deus abençoe os músicos do Brasil. Amém. Amém. Adelmo, muito obrigada pela sua presença. Quais as suas considerações finais? Quero agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de estar Amém. aqui falando do sindicato, né? E, Cássia, agradecer esse espaço maravilhoso, que a gente tem sempre. pouco para falar de sindicato, né? Que hoje está essa coisa banal falar de sindicato, mas o Sindicato dos Músicos é um sindicato que ele já corre paralelo há muito tempo. A gente não depende de contribuição sindical para executar o trabalho. Então agradeço essa oportunidade maravilhosa e convido a você, músico, que vá ao Sindicato dos Músicos, vá à Ordem dos Músicos do Brasil, e está feito o convite. Muito obrigado. Adelmo, muito obrigada mesmo pela sua presença. Gerson, você gostaria de fazer uma parte? Fica à vontade. Bom, eu só quero agradecer, inclusive, e aproveitar a oportunidade que estamos em Guarulhos, o prefeito Gucci, que tem dado uma oportunidade de ter uma parceria junto com a Ordem dos Músicos do Brasil, e dizer aos músicos de Guarulhos que estaremos com uma sede aqui, que o Adalmir Abreu querido, vem nos ajudando, vem fortalecendo o trabalho, e eu não poderia deixar de falar que o prefeito Gucci tem interesse de ajudar os músicos de Guarulhos. Ele é fantástico. Olha, a gestão do prefeito Gucci, maravilhosa, e também o nosso subsecretário de Cultura, o Adalmir Abreu. Estive com ele, olha, ele é realmente sensacional. Obrigada mesmo aqui, olha, estamos de portas abertas para vocês. Enfim, fiquem à vontade. E você? Continue na programação da TV Guarulhos, a TV da cidade. Eu estou aqui de segunda a sexta às 18 horas esperando por você. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Fiquem agora com o Minuto João Franco. E lógico, quer saber mais sobre notícias da nossa cidade durante o dia? Acesse guarulhosweb.com.br. Se dá para sonhar, então dá para fazer. Shake Site, tudo de bom. E agora, Minuto João Franco. Mostra. Alô galera da TV Guarulhos, Minuto João Franco hoje. Hoje a gente vai falar sobre as tendências já para Primavera-Verão 2018. Quer saber que corte vai estar em alta? Adivinha? Pois é, o Long Bob. O Long Bob continua em alta já há 2, 3 anos. O Long Bob vem dominando o mercado em termos de corte. E nessa Primavera-Verão 2018, mais uma vez o que vai bombar é o Long Bob. Só que agora um pouquinho mais curto, gente. Geralmente nessa última estação ele estava mais ou menos na altura dos ombros, 2, 3 dedos abaixo do ombro. Nessa estação ele vai estar um pouco acima do ombro, começando mais ou menos daqui, dessa parte aqui, uns 2, 3 dedos acima. Característica sempre, frente mais longa, pontas mais longas, pontas bem desfiadas e na forma sempre aquelas ondas, aquele movimento que tem a cara do verão. Essa é a dica de hoje, Long Bob, corte do verão. Você que tá com o cabelão aí querendo mudar, pode apostar no Long Bob, é o corte do momento, vai ficar muito lindo, moderno, corte atual e super prático. Um abraço e até a próxima semana.